Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do Senhor Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da sexta-feira, dia 2 de abril de 2021. Nós estamos no segundo trimestre, com o tema Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. A lição número 1 tem por título E deu dons aos homens. E a base bíblica da nossa leitura diária continua em 1 Coríntios, capítulo 12, agora no último versículo 31, que diz o seguinte: Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. O tema dado foi retirado desse mesmo versículo que diz: Procurai com zelo os melhores dons. Muito bem. O apóstolo Paulo, irmãos, nesse capítulo 12, como já temos dito aqui, né, nessas leituras diárias da semana, relembra que nem todos têm este ou aquele dom, né? Ele relembra, inclusive, os dons. E aí ele ordena: procurai com zelo os melhores dons. Vamos lembrar aqui que o apóstolo Paulo, no versículo 28, que foi o versículo subsequente à leitura diária de ontem, diz assim, né? E a uns Deus pôs na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas, né? E aí continua. Então Paulo relembra aqui alguns dons que Deus deu aos homens, né? E quando ele ordena procurai com zelo, vamos meditar um pouquinho. Procurai com zelo, no texto bíblico original grego do Novo Testamento, é uma palavra só, esse procurar com zelo, né? Então Paulo está dizendo, procurem com zelo. Esse procurem com zelo dá uma ideia de do seguinte, expressar desejo, né? Tenham desejo, expressem desejo, anseio pelos dons, tá certo? Então o crente é levado, de acordo com a palavra de Deus, a expressar desejo pelos dons. É importante que o servo de Deus, né, cheio do Espírito Santo, tenha esse desejo pelos dons, esse desejo pleno, esse desejo grande pelos dons, né? Depois, Paulo diz, procurai com zelo os melhores dons. Os melhores dons. Os melhores dons aí pode ser também entendido, traduzido, melhor dizendo, por os maiores dons ou os dons mais altos, né? Aí fica a questão sobre o que seria melhores dons, né? É uma questão polêmica na qual nós não queremos entrar aqui por conta da exiguidade do nosso espaço. Mas é possível um entendimento, né, de que esses maiores dons são aqueles que servem para edificar a igreja toda, não apenas um membro em particular, mas edificar maior parte do corpo de Cristo. Talvez algumas pistas para nós entendermos assim que os melhores dons, ou os dons mais altos, né, sejam os dons que edificam a mais parte ou a maior parte do corpo de Cristo, né? Algumas pistas são por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 14. No 14, versículo 1, por exemplo, Paulo diz assim: Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Né? Temos aí uma pista aí. No versículo 5 também, ó. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete para a igreja, para que a igreja receba edificação. Então esse versículo dá uma pista boa sobre os melhores dons, né? Dons que edificam
a mais gente, a mais membros no corpo de Cristo. Também o irmão pode ler na sua casa, aí onde você está, o versículo 12, que também serve de pista. Portanto, a recomendação bíblica é que nós procuremos com zelo os melhores dons. Que Deus nos abençoe.